graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Nos momentos em que nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, qual é a saída, né? O que nós temos que fazer? Hoje nós vamos falar um pouco quando a gente se sente solitário, muitas vezes até desamparado, achando que Deus não está ouvindo nossa oração, que Deus nos desprezou, que a gente tem clamado e que a gente não tem conseguido. E hoje o Senhor nos mostra um caminho através da sua palavra, do qual Ele nos concede a vitória. Te convido primeiramente a te inscrever no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam edificadas pela palavra de Deus. E existem momentos de circunstâncias nas nossas vidas que nós passamos de extremo sofrimento, momentos que nós não conseguimos ver a saída, que ficamos cegados, obstinados e que parece que nós já fizemos tudo em jejum, em oração, em clamor, enfim, nós buscamos e clamamos e Deus não abre a porta e o Senhor não mostra a saída. O que nós temos que fazer? É necessário que fique bem claro que nós fizemos parte do corpo de Cristo. Nós não somos isolados daquilo que passamos. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas se derramam sobre as nossas vidas, não somente individualmente, mas também sobre todo o corpo. Então, tudo que o Senhor faz em nosso benefício também vai beneficiar outros no corpo de Cristo. E isso é maravilhoso, porque também nós recebemos esta benesse, esse benefício dos outros. Quando Deus abençoa os outros, também nós somos abençoados, porque nós fizemos parte de um corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós não somos pessoas isoladas. Mas é da vontade do Senhor que nós desenvolva constantemente dias de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Por quê? Porque são esses processos de comunhão, de intimidade, de conversas íntimas com o Senhor é o que nos apega a Deus. A nossa intimidade, as nossas experiências de que nós buscamos o Senhor e o Senhor nos acolheu, restaurou o nosso coração, mudou a nossa sorte, mudou o nosso coração, mas tem momentos que isso parece que não avança. Nesse momento, nós vamos ter que buscar auxílio no corpo, ou seja, peça ajuda. O Senhor sempre vai nos mostrar uma pessoa, mas não saia pedindo ajuda para o primeiro que a gente sentir, não saia pedindo ajuda para aquele que eu sempre pedi, ou para aquele que eu acho que vai conseguir me ajudar. Eu tenho que pedir ajuda para aquele que Deus mostrar que vai me ajudar. E nós, como corpo, como igreja, nós somos chamados a auxiliar os irmãos. Isso não é somente para os momentos do nosso sofrimento, mas também esta palavra o Senhor nos traz para despertar os nossos corações nos momentos em que os nossos irmãos estão necessitados e que também nós somos chamados a auxiliar outros no corpo de Cristo. E isso é muito precioso aos olhos do Senhor. Quando nós estamos em dificuldade, não vemos saída, nós temos que buscar o auxílio, sim, de outros irmãos. Mas também nós temos que, como corpo, como membros de uma instituição, de uma igreja, aonde nós estiver, ou no grupo que nós nos reunimos, na célula, ou na congregação, estarmos abertos a auxiliar irmãos, e isso é muito, muito precioso aos olhos do Senhor. Nós devemos exercitar muito isso, e é uma coisa que pouco a gente busca, que pouco a gente se dispõe a auxiliar. E que muitas vezes também, quando nós estamos presa, aprisionados a circunstâncias que nós não vemos saída, quando nós estamos na tribulação, nós não conseguimos ter uma posição de pedir auxílio. O inimigo nos cega e aí a gente diz, não, mas eu não posso. Por vários motivos, a gente se fecha e não pede auxílio. Porque a gente acha que a gente não pode pedir, porque a gente acha que, não, mas eu prego bem, como é que eu vou pedir auxílio? Todos nós passamos por dificuldades, todos nós seremos provados. Não existe pessoa que não vai passar por circunstância. Então, nós vamos auxiliar
e nós vamos ser auxiliados. E essa é a bênção do corpo de Cristo, a mutualidade. Nós recebemos e nós também damos. Então, no momento em que nós precisamos de ajuda, nós temos que pedir ajuda, sim. E essa ajuda, amados, ela às vezes requer de nós um empenho maior. Que nós dispense mais momentos de auxílio, tanto, repito, no momento em que estamos sendo atribulados, como no momento em que nós estamos auxiliando. E eu acho muito linda esta palavra do livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Então a gente vê aqui Esther, que estava num lugar tranquilo, porque ela estava no palácio, vivendo muito bem, então ela podia ter pensado, não, mas como é que eu vou pedir auxílio se eu sou a esposa do rei? Como é que eu vou pedir auxílio se eu vivo aqui no palácio? Estou bem servida, estou bem estruturada. Mas ela não caiu no engano do orgulho e da soberba. Ela viu que ela precisava de ajuda. E os judeus que estavam ajudando ela estavam em condições inferiores, vamos dizer assim, entre aspas, de um sofrimento maior, de uma privação maior, de uma escassez maior do que ela. Ela tinha uma vida mais tranquila do que aqueles que ela estava pedindo ajuda. Mas ela não foi seduzida pelo adversário. Ela entendeu o processo e ela sabia que naquele momento ela precisava do auxílio do corpo de Cristo. E aí foi o que o povo fez, e ela entrou na presença do rei, porque ela não podia entrar na presença do rei. E aí então ela intercedeu pelo povo e o Senhor moveu todas as coisas. Veja como é precioso nós buscarmos ajuda. Nós tomar um irmão, né, como o nosso auxílio. Mas isso, repito, é sempre depois de nós tentarmos tudo aquilo que nós já fizemos, nós tentarmos buscar a comunhão com Deus, a resolução do problema diante de Deus. Nós não conseguimos, nós vimos que a dificuldade é grande. No caso de Esther, ela viu, tinha uma lei contra a vida dela, que ela não podia entrar na presença do rei, mas ela tinha que entrar para interceder pelo povo. E ela foi bem sucedida pela questão do jejum. Então, quando nós já tentamos a nossa parte, nós não conseguimos, nós precisamos buscar o auxílio no corpo. Foi o que Esther fez. Ela não caiu no engano da soberba, de achar que ela podia sozinha. Não. Isso tem que guardar o nosso coração. Muitas vezes nós vamos precisar do auxílio do corpo de Cristo. E muitas vezes também nós teremos o auxílio. E isso é muito importante, irmãos, quando nós colocamos o ombro do lado do nosso irmão. Porque as pessoas, elas não querem ser julgadas. Elas precisam serem ouvidas e auxiliadas. E muitas vezes, quando nós vamos auxiliar, quando nós somos o auxílio, quando nós somos aqueles que vão chegar para auxiliar os outros irmãos, nós não podemos chegar para eles. Os judeus podiam dizer, eu não vou jejuar, Esther está lá, por que ela está pedindo esse auxílio? Não, nós temos que ter a humildade de auxiliar os nossos irmãos, dizer, irmão, eu não vou te julgar, eu estou junto contigo, eu sei que isso é um problema difícil na tua vida e eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te estender a mão. O nosso encargo no corpo de Cristo é levantar os irmãos, é auxiliar os irmãos, é amparar os irmãos. O nosso encargo no corpo de Cristo é sermos mansos, sermos humildes. E para sermos mansos e humildes, muitas vezes nós vamos pedir ajuda e muitas vezes nós vamos ajudar. Então nós temos que estar abertos para essas possibilidades, não nos achando que nós somos superiores, que não precisamos de nada ou que nunca nós vamos fazer nada por ninguém, que nós por si só nós conseguimos resolver. E muitas vezes o próprio Deus fecha as portas para que a gente lance mão disso. A gente vê no nosso corpo físico. Se nós temos um problema numa perna, todo o resto do corpo já sai em socorro. A gente usa uma bengala, usa uma muleta até a gente conseguir se reabilitar. No momento em que a pessoa se reabilita, ela lança fora a muleta. Então isso nos ministra também, que vai ter momentos que nós vamos precisar de auxílio, mas não vai ser sempre. Então, no momento da dificuldade, por isso que a gente precisa de comunhão com Deus para saber qual é o momento em que a gente vai tomar esse auxílio do corpo. E a gente deve fazer isso.
de tomar esse auxílio e ficar em jejum e oração e clamor, né? Principalmente quando a gente se reúne em grupos familiares, em células, né? De a gente dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando que alguém ore por mim, e nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos, de ajudar os irmãos a vencer, a encostar o ombro no irmão. Em Isaías, capítulo 41, versículo 6, diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: ser forte. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está em dificuldade, o inimigo vem para colocar na nossa mente de que nós nascemos para sofrer, e aí a gente entra em condenação e acusação: por que eu estou passando por isso? O que eu fiz, né, para passar por isso? E aí a gente fica querendo buscar solução com a nossa mente natural, e aí a gente vai se engodando, se enredando cada vez mais naquela circunstância, e aí a gente precisa do auxílio do irmão que vem de fora e diz: não, eu vou te ajudar, nós vamos juntos, nós estamos juntos. O Senhor vai te dar vitória, e aquilo vai renovando, vai fortalecendo. Muitos dos nossos irmãos que não congregam ficaram para trás por conta disso, de não terem o auxílio. Mas enfim, nós temos que orar também por esses, para que Deus os traga de volta, porque é da vontade do Senhor trazê-los. O Senhor não tem prazer naqueles que se perdem. Deus quer todos perto dele. E para isso ele nos chamou, para esta vida de igreja, de auxiliar. E quantos de nós já temos experiências de termos chegado junto com outro irmão, ou de termos recebido o auxílio e dizer: o Senhor venceu, o irmão me ajudou em oração e jejum. Até incentivo para que os amados deixem o comentário, né? Aqui no vídeo, qual foi o momento que tu teve uma experiência que tu ajudou o irmão? Ou se tu não teve nenhuma experiência, comece a orar. Deus, eu quero me dispor a auxiliar. Senhor, aonde eu estou precisando de auxílio? Nós não somos ilhas, nós não somos isolados. Nós precisamos, sim, de intimidade e comunhão com Deus, na nossa casa, dentro do nosso lar, intimidade, experiências subjetivas no nosso interior, mas nós precisamos também desfrutar do auxílio do corpo. E às vezes o auxílio do corpo é o pastor, é a liderança, mas às vezes o auxílio do corpo é a pessoa que convive conosco dentro da nossa casa. Às vezes é o irmão que congrega, às vezes é o irmão que canta contigo. Mas nós precisamos desse auxílio. E às vezes a questão pode ser até maior, como foi o caso de Esther, porque era uma situação de mais intensidade. Enfim, mas que o nosso coração esteja sempre aberto, porque em todas as circunstâncias Deus quer nos dar a vitória. Deus não nos fez para passarmos a vida inteira o mesmo processo. Deus não nos fez para ficarmos enredados, dando voltas no mesmo lugar, dando voltas na mesma circunstância. Ele quer romper para levar nós para outro nível, para outro processo, para outro avanço, para outras circunstâncias. De outro modo, ele quer operar e quer nos trazer experiências mais fortes. Deus não nos fez para rodarmos sempre e orbitarmos sempre na mesma situação. Deus quer romper, quer avançar na nossa vida. E aí a gente fica muitas vezes aprisionado, né? Assim, ruminando aquela situação sem ter uma solução. E às vezes a solução ela está no corpo de Cristo, no auxílio dos irmãos. Então que a gente possa discernir isso no nosso coração, né? De que nós somos auxílio, mas que também nós vamos receber esse auxílio do corpo de Cristo. Pois que se somos corpo, todo o corpo funciona em comunhão em todos os membros uns com os outros. Que o Senhor sempre nos dê a sabedoria de buscarmos a intimidade com Ele, mas também que no momento em que nós precisamos do auxílio do corpo, nós possa lançar mão desse auxílio e desfrutar e dizer: o Senhor rompeu, o Senhor venceu, porque eu recebi o auxílio do irmão, louvado seja o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor constantemente abra o nosso entendimento para que sejamos mansos, humildes e nos fortaleça na comunhão do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém.